Jesus não é religião e eu me considero um discípulo de Cristo. Tem uma coisa que eu entendo sobre Jesus, é que a religião matou Jesus Cristo. Deus deixou os mandamentos, deixou sua palavra e os homens deturparam tudo. Os fariseus tinham as leis e deturparam tudo. O próprio Deus encarnado, Jesus, bateu de frente com a religião e foi condenado. Eu penso que a religião matou o próprio Jesus, matou o Deus encarnado, assim como tem feito nos dias de hoje. Igrejas pedem dinheiro disfarçado de oferta, fazem comércio da fé. Isso é coisa do próprio Satanás, deturpar até o que Deus nos deixou. Por isso, eu sou cristão, mas eu quero fazer uma aliança com Deus. Não quero ser chamado de religioso. Eu penso que eu não quero ter uma religião, e sim ter Jesus. Como que eu posso conciliar isso? É possível se dizer cristão e não religioso? O Senhor me perdoe por isso, mas a religião ou religiosidade destruiu e destrói tudo o que alcança. Sempre foi assim. Eu não quero ser considerado religioso. É possível? Eu fiquei me indagando sobre isso, eu fiquei meditando sobre isso quando alguém me chamou de religioso. Falou, você é religioso? E isso me incomodou profundamente. Bom, a partir do momento que você se diz cristão, você é um religioso? Fiquei com isso martelando na minha cabeça. E eu tive a resposta para essa minha inquietação. E é exatamente a mesma que Jesus provocou nos discípulos e em todo mundo que entendeu o que ele realmente veio fazer. Vamos direto ao ponto, sem florear e sem passar pano. E primeiro, eu não acredito que eu estou errado quando eu digo que a religião matou Jesus Cristo. Isso é literalmente o que os evangelhos mostram. A religião matou o próprio Deus encarnado. Não foi o pecado genérico da humanidade que orquestrou o julgamento, foi o sistema religioso, especialmente os líderes, fariseus, escribas, sacerdotes. Eles usaram a lei para justificar o que era injustificável. Em outras palavras, a religiosidade sem Deus é anticristo. Jesus bateu de frente com o sistema, ele curava no sábado, ele chamou os fariseus de sepulcros caiados, ele expulsou os vendedores do templo, ele desmontou toda aquela aparência de piedade. Eles tinham a escritura na mão e o Filho de Deus na frente deles e não reconheceram. Então eu cheguei à conclusão que sim, a religião deturpada sempre foi uma ferramenta do diabo. Jesus deixou isso muito claro. E agora voltando sobre a minha dúvida, é possível ser cristão sem ser religioso? E foi aí que eu entendi o seguinte, depende do que a gente chama de religião. Por isso eu quero compartilhar isso com vocês. A Bíblia divide isso em duas coisas. Primeiro, religião falsa, sistema humano, ritual vazio, aparência de santidade, orgulho espiritual, comércio da fé, manipulação. Isso Jesus destruiu. 2. Religião verdadeira. A Bíblia diz em Tiago 1, versículo 27, que a religião pura e verdadeira diante de Deus, o Pai, é essa: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se deixar corromper pelo mundo. Percebam aqui que a Bíblia não condena a religião como conceito, ela condena a religiosidade morta. A religião verdadeira não tem nada a ver com rituais, templos ou títulos. Tem a ver com vida transformada, obediência e amor. Então vamos separar as coisas. Eu não quero religiosidade, nem Jesus, o próprio Deus, quis. Então eu quero uma aliança real com Deus. Isso é exatamente o Evangelho, nascer de novo, negar a si mesmo, adorar o Criador e não a criatura, seguir Cristo, ser discípulo. Nós precisamos congregar, ofertar, participar, crescer. Isso é ser igreja, o corpo, não o sistema. O ponto-chave é o seguinte: ser cristão não significa ser religioso, ser cristão significa ser discípulo. Discípulo de Jesus Cristo, discípulo do próprio Deus aqui na Terra. Religioso virou um rótulo cultural, alguém preso a costumes, tradições e práticas externas. Eles seguem dogmas, regras que muitas vezes não estão nem alinhados com a Bíblia. Discípulo é alguém transformado, moldado por Cristo, guiado pelo Espírito Santo e obediente à palavra. Então eu cheguei à conclusão que eu sou cristão, tenho fé em Jesus, caminho com Ele, não sou religioso no sentido humano, mas faço parte da igreja porque ela é o corpo de Cristo, pois assim está escrito. A igreja verdadeira não é a instituição, não é o prédio, não é o pastor no palco, não é o sistema do dízimo e ofertas. A igreja verdadeira são as pessoas regeneradas, remidas, reunidas em Cristo.
Não é só um lugar, não. A Bíblia fala várias vezes que a igreja são as pessoas, não o prédio. E Jesus é a cabeça desse corpo. E os textos são claros quanto a isso. Vamos lá. Em 1 Coríntios, diz o seguinte, 1 Coríntios 12, verso 27. Vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte desse corpo. Efésios 1, verso 22 ao 23. Ele pôs todas as coisas debaixo dos pés de Cristo e deu Cristo à igreja como o único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo e ela completa Cristo, ao qual completa todas as coisas em todos os lugares. Efésios 4, verso 15 a 16. Cristo é a cabeça e é a partir dele que todo o corpo é unido e mantido unido. E assim o corpo cresce e se desenvolve por meio do amor. Colossenses 1, verso 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Então, biblicamente falando, igreja nunca foi prédio, denominação ou instituição. Igreja é um povo unido em Cristo. E Cristo é quem governa. E é exatamente isso que eu sinto no coração, irmãos. Seguir Jesus faz parte do corpo, sem se deixar prender pelo peso da religiosidade. Meus irmãos, isso é Bíblia pura. Então eu cheguei à conclusão que sim, é totalmente possível e até bíblico dizer: eu sigo Jesus, mas não sou religioso, sou discípulo de Deus. E mais, Jesus nunca chamou ninguém para ser religioso, ele chamou para ser discípulo dele. O que te define não é o termo religião, mas a prática da fé, vida de arrependimento, amor a Deus, obediência, serviço, santidade, comunhão com os outros irmãos. Então, irmãos, o que te define não é o termo religião, mas a prática da fé, vida de arrependimento, amor com Deus, obediência, serviço, santidade, comunhão com os outros irmãos. O resto é estrutura humana, necessária para organizar a fé, mas perigosa quando vira um fim em si mesma. Se você sente esse peso como religioso, joga fora. Eu fico com Cristo. Esse é o caminho certo na minha cabeça e no meu coração. Então, pessoal, cheguei a essa conclusão. Se você sente esse peso como religioso, joga fora. Eu fico com Cristo. Esse é o caminho certo que está na minha cabeça e no meu coração. Glória a Deus por isso. O Senhor seja louvado o tempo todo. Graça e paz, Deus abençoe todos vocês e até mais.